Pode ser pastor Antônio Pedro. A paz do Senhor, jovem Davi. Meu nome é Davi, sou aqui da cidade de Paraúna, Goiás. Estou aqui hoje para entrevistar o pastor Antônio Pedro, que está fazendo ministração de libertação na cidade de Paraúna, Goiás e cidade de Firminópolis, Goiás. A paz do Senhor, jovem Davi. É um prazer ser entrevistado por você, um jovem na carreira do Evangelho, que está aí colaborando e evangelizando, ganhando jovem para Jesus. E eu tenho certeza que através dessa entrevista você vai receber alguma instrução na área de libertação. E quero louvar e agradecer a Deus por estar aqui fazendo nossas campanhas de libertação, a cidade aqui da Paraúna e também em Firminópolis. E pode fazer a primeira pergunta, jovem. Bem, pastor Antônio Pedro, a primeira pergunta para o senhor é: uma pessoa que sente dor de cabeça constante e nenhum remédio consegue resolver o problema, por que isso acontece? Isso acontece, eu tenho encontrado, jovem Davi, muitas pessoas sofrendo e padecendo com dor de cabeça constante que já foi aos médicos e os médicos fez uma bateria de exame, não encontrou nada. Isso mostra que é uma doença espiritual. As pessoas têm que entender que doenças, a maioria, 70% de doenças são provocadas pelo poder das trevas. Sobra aí uns 30% que não é, tais como um acidente, tais como uma coisa ou outra. A respeito da dor de cabeça constante, é um problema espiritual, porque os médicos já falaram: você não tem nada. Todas as vezes que você for no médico com um tipo de doença que os médicos falam você não tem nada, é espiritual. Ontem mesmo na cidade de Firminópolis, uma jovem que já gastou muito dinheiro com dor de cabeça constante há 9 anos, não é 9 dias, 9 anos. E os médicos sempre falam para ela: você não tem nada, não consigo achar seu problema. Ontem ela participou da campanha, eu fui orar para ela, ela caiu no chão. O problema dela era a dor de cabeça constante dela, era somente uma aliança, um pacto que o pai dela tinha feito com o poder das trevas, e aí deu lugar e ele atacava ela com dor de cabeça. Ontem ela ficou liberta, não teve mais dor de cabeça. E então essa dor de cabeça, quando acontece isso, chama-se uma disputa pela cabeça da pessoa. É uma disputa para comandar, é uma briga, vamos dizer assim, uma briga de demônios dentro da cabeça da pessoa para dominar ela, para ser o dominador e comandar a mente da pessoa para fazer tudo que não presta. Então, quando tem um dominador na pessoa, ele coloca o que ele quiser nela, coloca dor de cabeça, coloca um câncer, coloca o que quiser. A próxima pergunta. Só complementando essa pergunta, você falou sobre o pacto que ela tinha. Como é que funciona esse pacto? Esse pacto, a própria pessoa faz um pacto com o poder das trevas e aí ele passa a ter direitos para comandar a vida dela. No caso dela, não foi ela que fez. O pai dela foi no terreiro da macumba e fez. E aí o mal, ele lançou esse pacto para ele e para a descendência dele, que é o caso dela. E ele fez, passou para a moça. E essa moça não tinha remédio para curar. O remédio foi guerra, expulsão dele. E ontem ela ficou liberta, não está com dor de cabeça mais. Pela graça de Deus. Pastor Antônio Pedro, também tem muitas pessoas que sentem dor na nuca. A dor na nuca também são, muitas vezes, a pressão alta, né? É da dor na nuca, nem tudo é espiritual. Mas a dor na nuca tem vezes que é espiritual. Instala-se demônio na coluna da pessoa, começando aqui da nuca e desce a coluna abaixo. Tem um tipo de demônios que provoca esse problema na coluna, é tipo uma cobra, é uma serpente,
ela enrola na coluna da pessoa através do pecado, na área sentimental. Ela enrola, são duas. Uma enrola assim e a outra enrola assim. E vai subindo, e as duas cabeças, tipo Naja, cobra Naja, ela faz isso na mente da pessoa. Esse demônio provoca dor aqui no cerebelo, na coluna e também a dor de cabeça. Porque ela fica focando aqui. E não tem remédio, o médico não identifica ela. E esse demônio de serpente, ele é chamado de Kundalini. Começa com K. Pode pesquisar na internet que você vai encontrar essa Kundalini. Alguns vídeos tem falando sobre ela. Essa Kundalini, ela entrou através de umas pessoas que deixou achar que ela se passava até pelo Espírito Santo. Começou lá nos Estados Unidos e hoje está agindo nas igrejas no Brasil também. Ela fala até em línguas, para falar a verdade, enganando muitas pessoas, muitos crentes. E essa cobra, esse demônio de serpente, chama Kundalini, você pode verificar, ela traz dor de cabeça terríveis e ela também destrói a saúde da pessoa, a coluna da pessoa dói demais e ela não tem remédio. Você pode olhar, muitas pessoas têm a coluna em forma de um S, em forma da cobra. Então, não tem meio de curar a não ser na oração mandar isso sair no nome de Jesus. Próximo. Pastor Antônio Pedro, e uma pessoa que sente dor no estômago? A dor no estômago, Davi, muitas vezes ela não precisa ser espiritual, mas a maioria do dor no estômago, a pessoa ela comeu comida consagrada, oferecido ao poder das trevas, a ídolos, a santo, e isso traz efeito espiritual e o estômago da pessoa começa a doer. As pessoas vão no postinho de saúde, pega aquele monte de remédio, uns branquinhos, uns remedinhos, comprimidinhos, toma, não vale nada. Então, os supermercados, comércio, eles adquirem mercadorias que vêm das fábricas de São Paulo, e não são consagrados a Deus, ao Senhor Jesus. Então os crentes hoje, as pessoas desinformadas, compram a mercadoria, não fala nada e não consagra. E o que acontece? Eles fazem, dá para os seus filhos e passa a doer o estômago. Aí na hora da oração de guerra, vocês podem assistir os meus vídeos no YouTube, Pastor de Libertação Antônio Pedro, vocês vão ver as pessoas vomitando isso. O efeito espiritual sai pela oração, a pessoa é curada. Orei para uma menina em Goiânia, ela tinha o quê? 15 anos de dor no estômago. 15! O dia que ela participou de uma reunião, ela vomitou uma gosma, e ali ela ficou totalmente sarada do estômago. Então, quando você adquirir mercadorias, você pode se alimentar, você pode pôr uma balinha em qualquer lugar, primeiro você tem que pegar e consagrar Jesus para quebrar o mal. Por exemplo, você compra aqui, você vai tomar isso aqui, vamos dizer que isso aqui seja uma Coca-Cola. Você vai falar assim, eu consagro essa Coca-Cola ao Senhor Jesus Cristo. É quebrada a maldição nela. Isso não vai dar efeito nenhum no seu estômago. Amém? A próxima. Amém. Uma pessoa que sente dor nos joelhos. A dor no joelho é causado, às vezes, por capotar, cair, machucar de moto, cair. Nem tudo é problema espiritual. Mas quando é espiritual, dois demônios chamados Cosme e Damião, que na igreja católica eles oferecem pirulito para eles, balinhas, essas coisas aí. Esse Cosme e Damião, na verdade, ele vem e atinge o joelho e a pessoa fica sofrendo. Próximo. Uma pessoa que tem os pés e as mãos geladas. Pé e mão gelado tá na cara, né, meu? Jovem Davi. Espírito da morte. Porque os pés e as mãos geladas nos sinaliza, nos mostra que esses demônios do espírito da morte são os enxus, tal. Tanto é que quando uma pessoa está no hospital internada a ponto de partir dessa terra, morrer,
A primeira coisa que gela, né, não é os pés? Isso mesmo. Então, isso nos mostra que tem um espírito da morte, e a maioria do espírito da morte é mandado, outros são familiares. É isso aí. Uma pessoa que tem um coração disparado, e tem umas que até tem um vazio no coração. Porque... Um coração disparado, muitas vezes, é problema espiritual. Agora, aquela pessoa que tem aquele vazio no coração, ei, vai buscar o Espírito Santo. É falta do Espírito Santo. A própria palavra diz vazio, né? Vazio, não tem nada. Continua. Uma pessoa que tem tremores no corpo, o corpo fica... Aí tem duas perguntas. Tremores no corpo e pontadas no corpo. Então, essas duas coisas também mostram problemas espirituais, que ó, quando tem as pontadas, tipo assim, umas agulhadas, agulhada aqui, agulhada ali, agulhada da cabeça, muitas vezes pode ser obra de voodoo, porque os macumbeiros pegam as agulhinhas e faz um bonequinho e fala assim, esse daqui é fulano de tal. Aí pega as agulhas e pá! Na hora que fica as agulhas, a pessoa sente lá. Apontada. Se não tiver Deus no coração, se ela tiver o Espírito Santo na vida dela, comandando a vida dela, se ela for um homem ou mulher de Deus, isso não acontece nada com ela. Ele pode estrepar lá 1000 bonequinhos que não vai acontecer nada. Continua. Tem doenças que o médico não diz. Toda pessoa que vai aos médicos e os médicos fazem uma bateria de exame, olha para sua cara e tira até um sarro em você, fala assim, você não tem nada, o que você quer? Isso tudo é espiritual. Você tem que ir na igreja de libertação. Mas o que vai resolver mesmo, Davi, é a pessoa participar de uma oração de guerra. Não adianta ser numa igreja assim que o pastor não vai pregar libertação. Não vai adiantar. Oração de libertação é diferente. Você tem que ir numa igreja que vai realmente fazer a libertação. Que você vai pesquisar, ver se tem libertação. Porque senão não vai adiantar nada também. Por quê? Ele não vai sair e o problema vai continuar. E é uma pessoa que tem vontade de suicidar. Isso aí tá na cara, né? Suicídio é o espírito do quê? Do suicídio. Ele traz os pensamentos na cabeça da pessoa, dizendo assim, ó, suicida, lança de cima daquele prédio, lança na frente dessa carreta, porque só assim você vai ficar livre dos seus problemas. Não sabendo ele, Davi, que naquele momento que se ele fizer isso, ele vai se matar a si próprio, não tem salvação. Já vai passaporte direto para o inferno. O diabo põe isso na cabeça das pessoas para poder levar ela direto para o inferno, porque quem se mata não tem salvação. Chamado espírito de suicídio. Então não faça isso. Repreende, vai numa igreja evangélica buscar Deus. E tem umas pessoas que têm um medo, mas muito medo. Tem muitas pessoas que têm muito medo mesmo. O medo é a marca registrada do diabo. Então muitas vezes o medo atrapalha você dirigir, você subir no prédio, no elevador. Então você tem que repreender isso. E uma pessoa que sofre de depressão? A depressão, o Brasil tá cheio, o mundo tá cheio. Tudo quanto é problema. Tem vários tipos de depressão, tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, a ponto da pessoa se suicidar. A depressão, na realidade, Davi, é a falta de Deus no coração da pessoa. Busca-se. Pastor Antônio Pedro, e aquela pessoa que tem muita falta de ar, ela escuta vozes, visão de vulto? Então, a falta de ar, geralmente, a pessoa, o passado dela veio do espiritismo, porque na verdade, muitas pessoas têm problema de falta de ar aos pulmões, asma, esses problemas aí, sabe? E tem problema de bronquite, sinusite, negócio de it aí, ó. Quase tudo vem de um demônio chamado preto velho. É adquirido quando ela frequentava os pais, ofereceu ela nos terreiros das macumbas ao preto velho. E as pessoas fumam, tudo. Os fumantes também, a maioria são comandados pelo preto velho. E quanto à outra pergunta que você fez aí, qual foi a outra depois? Visão de vultos? Visão de vulto nas casas, né? Muitos problemas num casal, numa família, se encontra na casa que ela mora. Por exemplo, você estava morando num lugar que não tinha nada, sua vida estava beleza, né? No momento que você mudou para essa casa,
Aí o que aconteceu? Começou seus problemas. Aí começou a ver vulto na casa, porque a casa estava contaminada. Então, isso é muito sério. Quando você mudar para uma casa nova, e outras pessoas já morou, invocaram demônios, tem que mandar o mal sair. Porque senão, daí a pouco, seu marido começa a beber, seu filho fumar crack, você não sabe o porquê. Casa contaminada. A próxima pergunta. E tem muitos casais que eles se casam e depois separam. Por que isso acontece? É sério, Davi. O negócio seguinte, se viu tanto de gente que larga, separa. Tem família que o avó largou, a mãe largou, e agora a moça casou, já está por largar de separar. E chama-se maldição familiar. Alguém lá até a quarta geração, no Êxodo capítulo 20, versículo 5, fala que a maldição vai até a quarta geração. Então, muitas pessoas vão casando, uma família, casa, às vezes tem 5 filhos, 3 separam, fica só 2 casados, porque os demônios da área sentimental não passam na família inteira, passam em alguns. Então, por isso que há separações, e essas maldições tem que ser quebrado. O pacto que alguém fez. E quem é a autoridade para quebrar? Você mesmo, com a sua boca. Então você vai no culto de libertação e faz aí uma quebra de maldição. Aí os seus filhos não vão separar quando casar. Aí e o problema seu também é resolvido. Então, da mesma forma, é também na saúde. Já ouviu falar com a família, só morre de coração? Só morre de câncer. Aos médicos, analisa logo. Você tem pessoa na família que morreu dessa mesma doença? Não é assim que faz as perguntas? Isso mesmo. Então, mas isso aí também são pactos, alianças, até a quarta geração. Já orei por pessoa que o problema sabe de onde veio? Do bisavô, tataravô, fez o pacto, ofereceu a ele, a família dele, a descendência dele, a qual você faz parte, e os demônios entrou na família, aí fez separar, aí provocou a mesma doença, isso chama maldição familiar, e você tem que anular e quebrar o pacto. Agora, para resumir, se você se interessar, você vai à cidade de Goiânia, quem é de Goiânia, vai lá na minha igreja, que eu vou fazer com você a quebra de maldição. Aonde fica a minha igreja? Eu tenho um culto de libertação na segunda-feira, na Assembleia de Deus, restauração da família, lá na Vila Nova. Você vai pegar a Rua do Cais da Vila Nova. Você vai encontrar a igreja, não tem erro. Então, na Vila Nova, na Rua do Cais, você vai lá, Assembleia de Deus, restauração da família. Segunda-feira eu estou lá para te atender. Tem culto no domingo das 6 da tarde até as 8. E na segunda-feira é exclusivo. Eu te convido, você que está passando por esse sintoma aí, vai lá na segunda-feira. Eu tenho o maior prazer de atender você. E nós vamos fazer oração e quebrar os pactos, as alianças, e você vai ficar beleza. A paz do Senhor a todos. Um abraço. E obrigado pela entrevista, jovem Davi. Pode dar seus agradecimentos. Eu que agradeço pela presença do senhor, respondendo todas as perguntas. E quem tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode estar trazendo para vocês. Deixa nos comentários. Se vocês têm alguma dúvida sobre a Kundalini, ou se vocês têm alguma pergunta a mais, pode deixar nos comentários aí que nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos estar lançando isso aí no YouTube e no Facebook. No Facebook. Vocês vão ver a entrevista e isso vai servir para você que está passando por alguns tipos de problema que nós citamos aqui, não é isso? Isso mesmo. Então, fique na paz. Fique na paz, na graça de Deus.